Glória a Deus. Este é o dia que Yahvé fez. O que é que você responde? Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Ok, vamos à nossa aula. Como é que passou a semana? Vencendo a carne. Fazendo exercícios. Dizendo não aos desejos da carne. Dizendo sim à vontade de Deus. Uma rápida recordação dos últimos pontos. Estamos abordando a conquista da vontade. O texto de Filipenses 4:13, proclamemo-lo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A imagem aí parece que é impossível, né? Um homem tão pequeno com uma pedra tão grande, descer o monte é fácil, subi-lo mais difícil, levando um peso mais difícil ainda. Mas a ideia é colocar em nosso coração, não há impossíveis para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Entramos na prisão da vontade, destacamos duas coisas, só vamos falar de tópicos. Então, na prisão da vontade, vimos em primeiro lugar que a vontade é presa pelo engano. E em segundo lugar, pela passividade. A passividade da vontade. Dentro da passividade, vimos quais os sintomas da passividade. Vamos mencioná-las. Qual foi a primeira? A inércia ou indolência na vontade. Essa característica, ela é marcada pela incapacidade de dominar uma situação. A vida é movida por muitas confusões, por obstáculos, e mesmo quando exige uma tomada de posição, você não toma, deixa sempre as coisas para amanhã. Segundo, inconstância. A inconstância é manifesta em tarefas inacabadas. Começa tudo e não termina nada. Terceiro, a incapacidade de concentração. Não há um domínio sobre os pensamentos. O pensamento fica voando para cima e para baixo. Em quarto lugar, a inércia física, isto é, ações mecânicas. Vimos que essa prisão da vontade, ela é refletida até na postura, na sua postura física. Aquela postura, todo curvado, cabeça baixa, cabisbaixo, abatido. Em quinto lugar, a incapacidade de tomar decisões ou iniciativa. Você espera que todo mundo decida o que você veste, o que você come, onde você vai morar. Então, a incapacidade de tomar uma iniciativa fica parado no primeiro obstáculo. Depois, olhamos para a libertação da vontade. E dentro da libertação da vontade, fizemos duas declarações que queremos repetir agora. Não existe prisão que não possa ser quebrada quando nos expomos às verdades da palavra de Deus. E a segunda, a obra de Cristo no Calvário, por você, permanece operante e tem poder para quebrar os mais resistentes grilhões. Vemos então como quebrar, como vencer estas prisões da vontade. Primeiro, exposição do engano pelo recebimento da verdade. Segundo, a quebra da passividade pela ativação da vontade. Quando você toma a decisão, você vai libertando. Terceiro, o exercício da vontade pela tomada de decisões. Quarto, a vontade tem uma batalha a ser travada. Então, o que você tem que fazer? Resistir ao diabo. E aqui fizemos uma declaração que vamos repetir. Use o potencial que Deus lhe deu
e deixe sua personalidade desabrochar como a flor sob a luz do seu olhar, e a semelhança do Senhor Jesus começará a se manifestar em sua vida. Em quinto lugar, vimos a vontade no controle do espírito, mente e corpo garante a liberdade. Então deixamos claro que o espírito precisa do controle da vontade. Como a cidade derribada que não tem muros, assim aquele que não tem controle sobre o seu próprio espírito. Vimos que também a mente precisa estar sujeita à vontade. E, em terceiro lugar, que o próprio corpo deve ser instrumento e servo do homem. Sexto passo para quebrar a prisão da vontade: uma vontade ativa é necessária para manter libertação em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. E terminamos a nossa aula dizendo que a chave está na sua mão. Use-a. Queremos aqui fazer uma confissão, ok? Vamos fazer uma confissão. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu me aproprio desta chave. Eu sou uma nova criação. Tua palavra foi plantada em meu espírito. O meu espírito foi recriado pelo teu Santo Espírito e me converteste em um filho ou filha. Você vai usar a declaração conforme o seu sexo. Eu sou filho, herdeiro. Por isso, eu reconheço que com a presença do teu Espírito dentro de mim e a tua palavra armazenada em minha mente, eu posso crescer a cada dia na conquista da minha mente, da minha vontade, das minhas emoções. Eu submeto a minha vontade a Ti e oro como Jesus: seja feita a Tua vontade na minha vida, de uma forma tão perfeita como ela é feita no céu. Pai, reconheço e confesso que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, pelo que clamo, ajuda-me a transbordar no pleno conhecimento da Tua vontade, mediante a obra do Teu Espírito, no meu espírito humano recriado. Que todos os bloqueios que se interpõem entre o meu espírito e a minha mente caiam por terra, para que as impressões do Teu Espírito, revelando a Tua vontade, cheguem à minha mente de uma forma clara, inconfundível, a fim de que eu alinhe a minha conduta à revelação da Tua palavra. Eu me exponho à ação desta palavra, na dependência do Teu Espírito, para aprender a tomar decisões em linha com o Teu querer. Amém? Você concorda? Diga amém. Muito bem, vamos avançar. A importância das decisões. A importância das decisões. Leia a primeira declaração. Minha decisão hoje determina meu destino amanhã.
É por isso que a estratégia do inimigo é levar-nos a uma vontade passiva. Primeiro, para que não tomemos decisões. Segundo, para que tomemos decisões loucas, que vão afetar o nosso futuro. Escrevemos aqui, em outras palavras, o que queremos dizer com a primeira declaração. Leia. Minhas decisões passadas determinaram o que eu sou hoje. Minhas decisões de hoje determinarão o que eu serei amanhã. No início do nosso curso, fizemos uma pergunta. Quem sou eu e em quem posso me tornar? Pergunto-lhe, você está satisfeito com o que você é hoje? Como você gostaria que fosse o seu futuro? Se você olha para o passado, pode dizer todas as decisões que tomei em minha vida foram acertadas? É muito importante entendermos isto hoje nesta aula. Que o que eu decido hoje tem consequências não apenas para a minha vida, mas tem consequências para as futuras gerações. Quando lemos os 10 mandamentos, e a palavra começa a dizer, não terás outros deuses diante de mim. Depois, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, ou embaixo na terra, ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E faço misericórdia, que maravilha, até 1000 gerações. Oh, que alegria, né? Que a maldição dura até a 4ª geração, mas a bênção pode ir a 1000 gerações. Então as minhas decisões de hoje vão afetar a minha descendência. Eu tenho que pensar que eu não vivo para mim mesmo. Muitas vezes a vida é tão egoísta, centralizada no eu, egocêntrica. Nós estamos alheios a que nem sequer pertencemos a nós mesmos. Por isso tratamos mal o planeta, esquecendo de que virão outras gerações e que o futuro dessas gerações depende do modo como eu estou vivendo e decidindo hoje. Não é verdade? Mas vamos avançar. Nossa vida, nossa vida é o reflexo da totalidade das nossas decisões. Hoje, a totalidade. Você já foi desafiado a tomar decisão hoje, não? Levanto-me ou não levanto? Vou entrar aqui na aula ou não vou entrar? Vou sair de casa ou não vou? O que é que eu vou preparar para o café da manhã, para o almoço? O que é que eu vou vestir? Onde eu vou investir o meu dinheiro? Com quem devo casar? Onde vou passar as férias? Onde vou morar? Que curso vou fazer? Enfim, todos os dias deparamos-nos com decisões que vão afetar a nossa vida. Mas, no meio de tudo isso, levanta-se a pergunta: qual é o processo que usamos para tomar nossas decisões? Na aula passada, nós fomos mostrar a questão da vontade prisioneira, da guerra que existe dentro de nós, entre o espírito e a carne, entre o desejo do que é bom e os nossos instintos, os desejos da nossa carne, despertados pelos 5 sentidos, contrários àquilo que sabemos ser o bem. Mas hoje, queremos pensar nas decisões acertadas e nas grandes decisões da vida. Dissemos na aula passada que a prática dessas pequeninas decisões que parecem tão corriqueiras e insignificantes são um treinamento para fortalecer o mundo interior, a nossa habilidade de tomar decisões e nos atermos a elas.
E qual é o processo que eu vou usar? Tem aqui o pensamento de Martha Beck, que ela diz que inúmeros homens sábios nos aconselharam a tomar decisões com base em nossa objetividade racional, em vez de partir de quê? Comportamento emocional. Eu sinto, né? Eu tenho desejo. Então, nós somos muito tendentes a tomar as nossas decisões em cima de emoção. Mas, inclusive, vamos ver os tipos de pessoas na tomada de decisão. Vamos ver se você se enquadra em algum aqui. Primeiro, há pessoas que são intuitivas. Tomam decisões porque confiam mais nos seus instintos do que em seus cérebros. Esses indivíduos costumam dar saltos sem muita informação. São de veneta. Toma uma decisão precipitada. Rapidamente começam a agir. Por quê? Não consultam. Não têm conhecimento de tudo. Quantas vezes a gente tem que lidar com problemas dentro da liderança por causa destas decisões precipitadas, são impulsos. Segundo tipo, existem os que confiam pouco em suas habilidades de raciocínio cognitivo. Também não confiam nos seus instintos. Nenhum nem outro. Essas pessoas normalmente seguem o caminho da menor resistência. Essa não é a estratégia ideal. Uau! O que é que dá menos trabalho? Terceiro grupo. Há aqueles que depositam toda a sua confiança apenas na mente. Eles não depositam fé nos desejos de seus corações. Essas pessoas normalmente param e esperam, contrastam e se preparam para sempre, insistindo que com um pouco mais de conhecimento a escolha será esclarecida. Nunca mais chega a tomar a decisão. Por quê? Porque consideram apenas a mente. Nós somos um ser integral. Não é verdade? Aí levanta-se a próxima pergunta. Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia para tomar uma decisão? A Bíblia nos diz que devemos amar a Deus. Como? Com todo o nosso? Quando diz com todo o nosso coração, é com todo o nosso espírito. Com toda a nossa alma. O que equivale a dizer? Com o nosso intelecto, com as nossas emoções, com a nossa vontade e também com todo o nosso corpo. Isso mostra o quê, queridos? Que existem vários componentes envolvidos em nossas respostas às escolhas que fazemos. Dá para entender? Eu sou um espírito, sou uma alma e habito em um corpo. Se as minhas decisões de hoje determinarão o meu futuro, eu preciso prestar atenção à informação da minha mente, ao sentir do meu coração, aos desejos do meu coração. Como você toma uma decisão? Qual é o seu roteiro para tomar decisões saudáveis? Hoje a gente usa o Waze, né? Marca lá o Waze, esse é o meu roteiro, né? Para onde? Antigamente era aquele roda, né? O mapa. Ou pega o Google Maps. Então, vamos lá. Mas qual é o seu roteiro para tomar uma decisão? Decisões saudáveis, satisfatórias e bem pensadas. Alguns tomam decisões como? Deixa eu consultar o horóscopo. Eu até ia pegar a Bíblia, mas não vou misturar. Eu olhei assim, que livro tenho? Não vou pegar a Bíblia e falar em horóscopo, tá? Vou pegar a caixa de lenço. Vamos ver o que diz o horóscopo? Qual é o meu signo? Bobagem. Não entra aí no ocultismo. Não atraia espíritos malignos para a sua vida. Você ainda acredita nessas coisas? Vou consultar o horóscopo para tomar a minha decisão.
Engraçado você chegar, qual é o seu signo? Meu signo? Eu sou nova criação. Meu signo está no reino do céu. Amém. Nada de horóscopo. Outros pedem conselhos até pessoas estranhas, que nunca viram. Você não já topou com pessoa desconhecida que começa a contar a vida toda? Eu já topei com muita gente que vai se abrindo, né? Parece que está com a fome desesperada de contar os seus problemas. Ou, às vezes, seguimos os padrões aceitos pela nossa cultura. O que é a minha cultura? O que é que o povo aceita? O que é que o povo diz? As convenções sociais. Agora, queridos, Deus nos deu liberdade para decidir. Diga, Deus me deu liberdade para decidir. E vamos olhar para algumas escrituras, a primeira em Deuteronômio 30, verso 19. Leiamos. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Note o que já dissemos em aulas anteriores, Deus não impõe, Deus mostra o caminho, revela-nos seu querer, mas a decisão compete a nós. Escolhe. Aqui o texto diz, apresentei claramente. O caminho está diante de ti. De um lado está a vida, do outro está a morte, de um lado está a bênção, do outro está a maldição. Decide. Tu és livre para decidir. Todavia, não és livre para determinar as consequências das tuas escolhas. As consequências acompanham o caráter da decisão. Olhando, Deus, primeiro, uma decisão é decidir-se, determinar que direção você vai ou não seguir. Decidir é isso. Vou seguir este caminho ou não vou? Segundo, as decisões são importantes. O poderoso carvalho de hoje é a noz de ontem que se manteve firme. Simplesmente aquela pequena noz, aquela pequena semente que se torna um carvalho firme, imbatível, poderoso, mas ficou ali firme. Então a pequena decisão de hoje vai determinar se amanhã você será um carvalho robusto ou se não passará da semente. Então a decisão, poder de decisão, primeiro, distingue o forte do fraco. Segundo, determina o sucesso ou o fracasso. A indecisão nos leva a perder oportunidades. Costumo dizer que as oportunidades são carecas, ou você pega ou perde. Elas passam. Faz com que alguém seja perdido ou salvo. Você já pensou? A sua decisão determina onde você vai passar a sua eternidade. Já dissemos que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O que Deus fez foi amar-nos tanto que enviou o seu Filho, Ele toma o nosso lugar, paga o preço da nossa redenção e nos oferece. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém quiser vir após mim. Muito bem. Mas decisões. Algumas decisões são devastadoras, desmoralizadoras. Péssimas decisões em seus resultados. Olhemos para alguns exemplos rapidinho na Bíblia. Eva decidiu comer o fruto proibido. Qual a consequência dessa decisão? Trouxe a morte não apenas para Adão e Eva, mas para toda a raça. Olha o que dissemos no início desta aula. A minha decisão afeta as gerações futuras. Nesse caso, Eva, nossa primeira mãe, toma uma decisão errada
que introduz a morte. Ló. Quando Abraão chama o seu sobrinho Ló e mostra todas as terras, e diz que ele escolha. O que é que ele escolheu? Sodoma. Ele olhou, ok, ali tem Campinas, tão lindo, tão verde, eu vou para Sodoma. E qual foi o resultado da escolha de Ló? Perdeu tudo, até a esposa. Perdeu tudo que tinha. Quando Sodoma é destruída, ele tem que sair correndo, fugindo, para salvar a sua própria vida. Consequência de uma escolha, de uma decisão. Por quê? É a vontade. Tudo em nossa vida apelou à vontade. A vontade disse sim, você tomou a decisão. Acabe. O rei Acabe escolheu quem? Jezabel. E que aconteceu? O pecado de Acabe, instilado por essa escolha de Jezabel, adoradora de Baal, levou Acabe, todo o reino de Israel, a tanto pecado, que veio a culminar com a sua mais completa destruição. Em 722 a.C., são levados para a Síria até o dia de hoje. Nunca mais. E o pecado de Acabe teve uma influência muito grande. Outra decisão que podemos olhar é Sansão. Sansão escolheu Dalila. Decidiu-se por Dalila. Qual foi o resultado? Perdeu o poder e finalmente perdeu a própria vida. No colo de Dalila, finalmente ele revela o segredo do seu cabelo, o segredo da sua força, e ela o vende. Seus cabelos são cortados, ele perde a força, perde os olhos e morre. Outra decisão, Roboão, filho de Salomão. Chegam as pessoas e invocam para diminuir os impostos. Ele ouve primeiro os anciãos, os mais velhos, que dão um bom conselho, mas aí ele quer ouvir os jovens da sua idade. E ele segue o mau conselho dos jovens. Consequência? O reino foi dividido. O filho pródigo. Ou o jovem rico. O jovem rico chega a Jesus, um governante, e Jesus diz, vai, vende tudo que tens. Mas ele não pode tomar uma decisão de acordo com a sugestão de Jesus que ele foi pedir. Consequência, foi-se perdido. Conservou suas riquezas, mas perdeu a sua alma. O filho pródigo. Qual é a decisão que ele toma? Sair de casa. Quais as consequências? Perdeu tudo quanto tinha. Não tem emprego, vai cuidar de porcos, que era uma abominação para os judeus, não tem sequer o que comer e deseja comer o que os porcos comiam. Pergunto-lhe, se a Bíblia fosse escrita hoje, citamos até aqui decisões de personagens bíblicos. Onde Deus colocaria suas decisões? Você seria colocado em que categoria de decisões se hoje Deus resolvesse incluir sua vida nas páginas de um novo livro? Você estaria no grupo dos que tomaram decisões devastadoras em suas consequências? Ou você seria incluído na lista daqueles que tomaram decisões sábias? Olhemos para algumas decisões compensadoras. Moisés. Moisés faz a escolha certa, como está em Hebreus. Vamos ler. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. O versículo 26, por amor ao Messias,
Julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Moisés poderia ser o próximo faraó. Ele cresce no palácio, é criado como filho. Ele tinha que fazer uma escolha. Estar do lado do povo, escravo, maltratado, ou ficar no palácio, na sua vida principesca, com um futuro brilhante. Qual a consequência da decisão de Moisés? Agora eu pego a Bíblia. Qual a consequência? Aleluia! Ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Só pensou? Tudo que temos aqui de informação. Ele se torna o canal da revelação divina. E ao terminar o último livro, Deuteronômio, o comentário sobre Moisés é que ninguém se levantou à semelhança de Moisés, que falava com Deus cara a cara. Já pensou? Que decisão tão sábia. É claro que quando ele tomou essa decisão, ele não sabia das consequências. E quando você confia em Deus, você não sabe no momento da decisão quais as consequências. Mas por obediência, por amor a Deus, por confiança, porque você sabe que Deus tem o melhor, você decide. Você rende a sua vontade a Ele. É apenas lá no futuro que você vai verificar as consequências da sua decisão. Josué chega diante do povo, vamos ler o que ele diz. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Yahvé, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a Yahvé. Glória! Mas outro exemplo de uma decisão tremenda é a de Saulo. Saulo de Tarso, embora ele tenha sido perseguidor dos cristãos, e realmente ele seguiu a letra da lei em vez de Cristo, mas o que ocorre? Ele voltou-se para seguir a Cristo. Consequência? Tornou-se um grande apóstolo. E que apóstolo? O apóstolo aos gentios. Lucas escreve o livro de Atos, e a maior parte deste livro é o ministério de Paulo. 13 das cartas que nós temos aqui foram escritas por Paulo. Então, que teologia tremenda, que vida tremenda, tudo por causa de quê? Uma decisão de se voltar para Jesus. O filho pródigo. Aí você vai dizer, mas você falou da decisão ruim do filho pródigo, mas eu quero chamar a atenção para algo nestes 2 personagens, Saulo e o filho pródigo. Lá no meio da desgraça, ele cai em si e diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ele corre de volta para a casa do pai, que está de braços abertos, que o beija, que o abraça, que chama os seus empregados e manda trazer o anel de filho, mudar as sandálias, muda a roupa, pega o bezerro cevado, festeja e declara, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um filho volta para casa. Então o que queremos chamar a sua atenção? Talvez no seu passado você tenha tomado decisões desastrosas, mas aqui está um Saulo, aqui está um filho pródigo, ambos no passado tomaram decisões desastrosas, mas houve um período na sua vida em que pararam e tiveram um encontro. Paulo tem um encontro com Jesus, o filho pródigo tem um reencontro com seu pai. Eu quero dizer isso hoje para você. Não te lembres
das decisões passadas, nem consideres as antigas. E a Beth diz: ponho de ti uma nova porta, um novo caminho. Escolhe a vida, escolhe a bênção. E o teu futuro será diferente, será glorioso. Qual a fórmula de Deus para tomar decisões corretas? Primeiro, peça a direção a Deus. Se você reconhece a Deus como seu Criador, como seu Senhor, você vai aprender a consultá-lo sobre todas as áreas da sua vida. Você vai conversar com Ele sobre tudo, porque tudo quanto lhe diz respeito interessa ao seu Papai Celestial. Amém? Conversar com Deus. A expressão Senhor, que não diz tanto na nossa língua portuguesa, se confessarmos a Jesus como Senhor. Por que Paulo fala assim? Porque nos seus dias, as pessoas eram levadas a confessar César, o imperador romano, como Senhor. Curios César. César é Senhor. Era um título da divindade, Adonai. Mas os cristãos não diziam Curios César, Curios Jesus. Ele é o Senhor. Isso significa o quê? O soberano. Se eu reconheço que Ele é Senhor, soberano, Tu és o meu Senhor. Não tem peso em português, mas Tu és o meu soberano. Tu és o meu dono, Tu és o meu rei, Tu és o supremo, único da minha vida, a quem devo obediência. Eu só conheço o que está diante de mim, não tenho domínio sobre o que passou e nada posso fazer acerca do que há de vir. Nem sequer tenho conhecimento se viverei até o fim do dia. Mas este Deus a quem eu sirvo tem todo o conhecimento. Ele é a fonte de toda a sabedoria e de toda a revelação. Ele sabe o que o futuro me reserva. Na realidade, Ele tem planos escritos ao meu respeito. Há um livro escrito acerca da sua vida, sabia? Deus tem um propósito 100% para a sua vida. E nós bem que precisamos aprender a ler cada dia qual é o propósito 100% de Deus para nós, a fim de que nós possamos viver a plenitude desse 100%. Então consulte a Deus. Tiago 1,5 declara, leiamos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe dado. Então é simples, peça. Segundo, busque a vontade dEle em sua palavra. Queridos, nós já temos aqui na Bíblia quase tudo que devemos fazer. E aquilo que não é tão explícito, qual é o curso que eu vou fazer? Em que cidade eu vou morar? Com quem vou me casar? Enfim, qual vai ser a minha profissão? Mas você vai encontrar princípios. Princípios que governarão qualquer uma das suas decisões. Além do que, enquanto você ora e se expõe à sua palavra, Deus muitas vezes toma um versículo, toma uma história, toma um exemplo, toma uma pregação, para fazer ressaltar dentro de mim uma luz. Este é o caminho. Leiamos o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu... Leia, por favor, outra vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, E luz para o meu caminho.
Em terceiro lugar, confie no Senhor. Leia. Confie no Senhor com todo o seu coração. Aprenda a verbalizar, a ler, repetir, a falar. Não apenas olhar com os olhos, mas abrir a boca e proclamar. Porque quanto mais sentidos envolvemos, mais podemos reter. Aliás, aqui você ouve, então o sentido da audição. Você vê, porque você está lendo, sentido da visão. E você fala, então você tem 3 sentidos envolvidos para reter melhor. Vejamos o texto em Provérbios 3, 5 e 6. Confia em Yahvé de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, as tuas decisões. Confie. Confie. Quando você chega diante de Deus, entrega uma causa, faz uma súplica, busca uma direção, creia que Deus está ouvindo, creia que Ele está lhe conduzindo. Entre neste caminho de segurança. Em quarto lugar, não se apoie no seu próprio entendimento. Não creia em tudo que você pensa. Falamos muito sobre a mente. Então não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes a nossa mente vai nos trair. Em Provérbios 11, 14, vamos falar o quê? Uma das coisas é procurar conselho de pessoas piedosas. Diz o texto em Provérbios, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. E ainda em Provérbios 3, 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mesmo se você vier a errar, Deus vai ajudar. E quando diz todos, aí não diz alguns caminhos, aí diz todos os teus caminhos. Significa o quê? Tudo que você faz. Tudo que você decide. Será que Deus está interessado no que eu como, no que eu bebo, onde eu moro? Claro! Onde eu trabalho? Claro! Não podemos dividir a nossa vida num mundo de departamentos, somos um todo. Deus nos olha como um todo, como um ser completo, e Ele quer ver-nos felizes, harmônicos em todas as áreas da nossa vida. Em todos os detalhes da sua vida, todos os detalhes, reconheça a Deus. Vamos fazer uma retrospectiva. Algumas perguntas. Pare e pense. Você já tomou uma decisão da qual mais tarde se arrependeu? Não estou ouvindo as respostas, mas acho que todo mundo disse sim. Segunda pergunta. Você já adiou uma decisão que mais tarde desejava ter feito? Uau! Demorei demais. Já? Quanta gente está atrasando os planos de Deus na sua vida? Terceiro, você se lembra de uma decisão tomada que olhando para trás está tão emocionado que fez esta escolha? Aleluia! Glória a Deus! Né? Claro, você olha para trás, eu compartilhei na semana passada, que era dia 20, aniversário da convenção, que logo de madrugada, quando me levantei, minhas entranhas se moveram. De quê? Emoção! Por causa daquela decisão aos 15 anos, lendo a Bíblia. Vou sempre, né? Vou sempre te seguir. Dei o meu coração para Jesus. Entra na minha vida, para sempre te seguirei. Sim, você olha para trás. Evidentemente, minha vida está pontilhada desse tipo de decisão. Porque ali naquele dia, naquela tardinha,
a visão que eu tive dele no meu quarto foi de alguém muito real. Jesus, tão santo, tão santo. Eu amava muito a Jesus. Quando a minha mãe se tornou católica, eu tinha 12 anos. E ela conta que pensava às vezes, que vai ser feito dessa menina, meu Deus, ela vai enlouquecer. Porque logo teve aquela Semana Santa na Igreja Católica, tem uns rituais em várias estações, a via sacra, né? E eu chorava desesperada durante todo o processo. Isso é o que a minha mãe via, né? Essa menina aqui se acabando de chorar o tempo todo. Não sabe por quê. Agora eu sei. Eu ficava ali, Jesus. Se eu estivesse aí, eu ia te ajudar a carregar essa cruz. Imagina, meu Deus do céu. Era o meu coração de 12 anos buscando a Jesus. Queria conhecê-lo, queria ser santa. Ai, que fome insaciável. Até o dia que ele me encontrou no meu quarto. E realmente ali foi uma sensação tão, como diz um cântico, né? O céu desceu, entrou e ficou em mim. O céu desceu, entrou e ficou em mim. Não sei quem conhece, mas é bem antigo. Mas ainda está aqui no coração. Você se lembra de decisões que tomou e hoje olha para trás e diz graças. Que bom, que bom, que bom. Mesmo que algumas decisões tivessem custado alguma coisa. Quando um dia Deus me pediu para deixar a Junta de Missões Mundiais, de que eu me sentia propriedade. Quando Deus pediu para deixar Moçambique, que eu havia adotado como minha nação. Chorei muito. Doeu muito. Doeu muito. E agora vem um quadro na minha mente. Eu num quarto de trailer, no Soweto, África do Sul, em 1985. Dali olhando para a tenda, a maior tenda já construída de Reinhard Bonnke, a sua primeira cruzada, eu havia renunciado a tudo. Deixei Moçambique, estava na África do Sul, renunciei à junta. Não sabia o que Deus queria. E ali olhei para trás e pensei nas várias decisões da minha vida. E eu dizia, Deus, meu mundo era tão pequeno aqui, mas eu não hesitei. Aqui o mundo era maior, não hesitei. O mundo foi crescendo, seu raio de influência crescendo. E agora? Na realidade, eu tinha que deixar a junta. Eu havia tomado a decisão, escrito, mas teria que vir ao Brasil, ter um encontro para bater o martelo. E estava na véspera de vir. Aí eu pergunto, por que agora? Estou tendo dificuldade em decidir. Temores, talvez. Aí, de repente, sentada na cama daquele trailer, olhando para aquela tenda onde multidões, milhares, estavam sendo salvos, o Espírito colocou no meu coração. Não há renúncia grande demais quando se considera a renúncia que Cristo fez para nos buscar.
Não há renúncia grande demais. Quando olhamos para a renúncia que Cristo fez, Ele abriu mão de tudo. E na hora extrema, ali no Getsemane, sua vontade pessoal entra em conflito com a vontade do Pai. Pelo que Ele diz, é possível passar de mim este cálice. Todavia, se o único meio de salvar a humanidade é enfrentar a cruz com todas as suas consequências, eu vou à cruz. Ele era Deus, Criador. Então as nossas renúncias se tornam o quê? Nada. E ali, naquela noite, eu disse, Senhor, não há renúncia grande. Nada. Eu renuncio tudo. Eu renuncio tudo. Então, queridos, sim, haverá em nossa vida momentos em que o uso da nossa vontade implica em renúncias. Dor. Mas eu costumo dizer, olha, todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores e lágrimas para tomar uma decisão, para nos alinharmos com a vontade de Deus, tempo perdido, bobagem, bobagem, né? Que bobagem, que loucura! Por quê? Porque depois, quando você olha para trás, este é o caminho. Por isso é que a Bíblia diz acerca de Jesus, que considerando o fruto do trabalho penoso da sua alma, ele ficou satisfeito e não se importou de ir à cruz e sofrer toda a vergonha que ele sofreu. Guarde isso no seu coração. Amém? Mas desculpe lá, entrei na minha vida passada aqui. Você já tomou uma decisão que agora está tão feliz por ter dito não a essa decisão? A pergunta anterior fala de eu disse sim, mas também você chegou o momento em que você disse não a determinados apelos. Mas hoje você está feliz? Eu também tenho. Também tenho muitas experiências que eu estou feliz por ter dito não, por ter tido a habilidade de dizer não. E já o que eu falei de missões e de decisão, quando cheguei junto do meu chefe, e ele disse, irmã Valnice, como quem diz, não nos deixe e tal, vamos para outro campo. E eu disse, o problema, isso tudo por quê? Por causa da minha experiência de batismo no Espírito Santo, tá? Ele me ofereceu um outro país. Eu disse, eu não tive uma experiência de que você toma um chapéu e coloca aqui e tira. Não há nada disso. Eu tive uma experiência em que disse, Espírito Santo, nunca mais serás bloqueado em minha vida. A experiência que eu tenho não é para ser escondida. Era renúncia? Sim. E como? Era uma grande renúncia. Na realidade, os dias futuros, o regresso para o deserto, que Deus diz, volta ao deserto, vai para o deserto, sem ninguém, vai para o deserto. Aí eu ensino aos vocacionados que entre o chamado e o seu cumprimento a um deserto. Todos vamos passar por ele. O tempo de deserto depende da atitude. Mas nesse deserto eu posso perder o rumo. Como ocorreu com o povo que saiu do Egito e não entrou na terra, porque no deserto deixou de crer. Mas se eu permanecer firme no meu deserto, Deus trabalhará em mim uma identidade, da qual necessito para os dias pós-deserto. Deus é fiel. Você já tomou uma decisão da qual mais tarde se arrependeu? Não é? Muito bem.
Por que as decisões são tão importantes? Leia. Simplesmente. Porque o que eu sou hoje é a consequência de todas as decisões que eu tomei até o dia de hoje, boas ou más, acertadas ou não. Agora guarde no seu coração. Primeiro, pensamentos criam ações. Já vimos que tudo começa com o nosso pensamento, mas a vontade vai ter que dizer sim ou não ao que eu penso. Então, o que eu penso vai criar ações que dependem da minha vontade. Segundo, as ações que vêm com o consentimento da vontade criam em mim hábitos. Terceiro, os hábitos criam o quê? Caráter. E em quarto lugar, o caráter cria o destino. Por isso, é importante olharmos hoje para as nossas decisões. Diga, sua decisão hoje determina seu destino amanhã. Então, mesmo que no passado algumas decisões não tenham sido positivas, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Claro que há lugar de arrependimento. Podemos arrepender de decisões equivocadas. Como às vezes as coisas parecem, eu tenho experiências na minha vida em que tudo ao redor tinha pinta de que era Deus. O que o diabo fez para me desviar do ministério que ele tinha para mim, regressando ao Brasil, em 85, sempre dizemos, Satanás vem a nós, no nível em que nos encontramos. Não vou relatar aqui as experiências, fica isso para uma classe de vocacionados. Como é fácil, mas por quê? Porque eu não me desviei. Porque eu já vinha de muitos desertos, de muitas experiências, em que eu não ousaria tomar uma decisão sem ter as confirmações, porque nós ensinamos como ser guiado pelo Espírito. Então, é como um semáforo. Você vai dirigindo o seu carro. Se está verde, você passa. Se está vermelho, você para. Se está amarelo, atenção. Então, às vezes, quando surge o sinal amarelo, não avance. Enquanto houver uma interrogação, não avance. Sonde os motivos mais profundos. É um discernimento. É um discernimento. Às vezes parecem propostas tão extraordinárias, mas eu já tive que lidar com vários caminhos, já no começo, com 17 anos, para ir para o seminário. A única porta fechada era do seminário. E de repente abrem-se portas para mim. Uau! Se eu quisesse trabalhar, foi-me oferecido um emprego nos Correios. Você imagina, quem é que não quer ser funcionário público nesse país? Se eu quisesse servir a Deus, fui convidada para ensinar na Escola Batista. Se eu quisesse continuar os estudos, foi-me dado uma bolsa para continuar os estudos no Rio de Janeiro. Agora, Deus me chamou para o seminário, mas eu não tenho um centavo para ir para o seminário. Mas eu sei que esse é o caminho. Então, então já comecei a minha vida tendo que decidir por Deus quando todas as portas se abrem. E ali eu aprendi cedo que quando Deus lhe aponta o caminho, o diabo vai aparecer com vários que aparentemente são bons. Deus me permite tomar a decisão? Sim. Mas eu posso fugir do propósito de Deus. Deus vai me usar?
o 10%, os 5%. Mas Deus só vai me usar 100% se eu estiver 100% no centro da sua vontade. Quando chegou o tempo de ir para a África, uau, portas abertas para todo lado. Não, mas Deus disse, África. Não é? E quando Deus me pede para reunir tudo em África, em Moçambique, a junta, eu vou para a África do Sul, logo a denominação que mais crescia ali me convida para voltar para Moçambique, ser pastora deles, para formar o povo, enfim. E quando eu digo Deus me chamou para o Brasil, oferece-me toda essa organização para plantar sua igreja no Brasil. Não, tudo que eu tenho de Deus é vai para um lugar de jejum. Então você aprende a não se dobrar diante daquilo que parece. E inclusive eu chego aqui, recebo uma ligação de uma denominação, Vanessa, venha ser nossa missionária. Ei, para. Não para, porque Deus me diz, vai para um lugar deserto a orar. Você vai ouvir a Deus. Mas é claro, eu já vinha de longos tratamentos com Deus. Mas, entenda, eu não estaria aqui hoje falando com você sem essas decisões do passado. Deus não teria usado a minha vida ao longo destes anos no Brasil e fora, se eu não tivesse tomado estas decisões em harmonia com o que Ele revelou. Por isso, queridos, queremos mostrar 7 chaves de como ouvir a voz de Deus. Não é um estudo completo, evidentemente, mas precisamos ouvir a voz de Deus. O que vou fazer com o resto da minha vida? Onde devo ir? O que vai acontecer? Vamos ver. Queremos primeiro deixar claro alguns princípios. E o primeiro é este. Leia. Deus quer se comunicar conosco. É uma comunicação de mão dupla. Personalize. Deus quer se comunicar comigo. Como você conhece uma pessoa? Comunicando-se. Falando e ouvindo. Conversando. Você ouve, você fala. É o mesmo com o nosso relacionamento com Deus. Você vai dizer, mas eu posso ter esse nível de relacionamento? Você olha para a imagem que está aí na tela. Isso aqui eu entendo bem. Eu escuto, falo a minha língua, converso. Mas como é que eu posso ter esse nível de relacionamento com Deus? Pode sim. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus fala, nós ouvimos, nós falamos, Deus escuta. E o autor dos Hebreus, ele fala disso, no capítulo 19, lá no verso 20, quando ele diz que podemos ter coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo caminho. Jesus abriu um novo caminho e eu posso entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas Jesus, na sua morte, rasgou o véu. O caminho para o Santo dos Santos está aberto. Deus está no trono, é verdade, dele não se ausenta, mas por meio de Jesus Cristo eu entro no Santo dos Santos. Tenho acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele colocou dentro de mim o seu Espírito. E esse Espírito é Deus. Veja que coisa mais linda, mais maravilhosa. Jesus toma o nosso lugar naquela cruz. Morre a nossa morte, leva a nossa maldição, abre o caminho para a regeneração, o novo nascimento, a recriação do nosso espírito. Vai ao céu, levando consigo o homem que Ele tomou sobre si na terra, representando-nos diante do Pai, como nosso intercessor e redentor, e envia para dentro de nós o seu Espírito.
Espírito Santo. Esse Espírito Santo dentro de nós, que se comunica conosco e traz a voz de Deus ao nosso homem interior. Podemos ouvir. Não é uma forma como aqui. Você me ouve audivelmente. Às vezes Deus fala audivelmente, fala. Não é sempre. Ocasionalmente, sim. Quando Deus me chamou de volta para o Brasil, aquilo foi como se fosse uma pessoa humana. Eu sabia que não era humana. Eu estava prostrada, havia caído debaixo do poder de Deus, rosto em terra. Estás pronta agora, tenho um ministério para ti no Brasil. Treina meu exército. Clara voz, clara, clara. Quando fui começar o meu ministério aqui, no Brasil, de volta, tremendo por dentro, meu pai, que eu faço? Eu ouvi, mas pensei que, ali eu não sabia que era Deus, não. Eu pensei que foi o pastor. Está aqui uma senhora com câncer. Ouvi, pensando que foi o pastor. Então eu fui para frente, crente, que todo mundo escutou, e pergunto onde é que está a senhora com câncer. 10 dias depois eu soube que ninguém ouviu aquilo, só eu, mas estava lá a senhora sim. Então sim, não é o modo comum, é algo que eventualmente, mas o modo mais simples é através de uma impressão dentro de nós, ou uma voz suave, ou uma impressão em nossa mente. Às vezes vem um pensamento, uma impressão na nossa mente, que não brotou da nossa reflexão, mas o Espírito coloca aquilo, é Deus falando conosco, às vezes pela sua palavra. Em Gênesis 3, 8a, encontramos, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Veja que logo na criação, Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. É assim que Deus quer se relacionar com você e comigo hoje também. O desejo de Deus é andar conosco, comunicar-se conosco, somos filhos, conversar conosco, dialogar conosco, como dissemos há pouco, mão dupla. Podemos sim. Diga, eu posso ouvir a voz de Deus. Diga, fui criado para ter comunhão bidirecional com Ele. Fui criado para ter uma comunicação bidirecional. Bidirecional. Não é, porque muita gente, a vida de oração não passa disso, chega diante de Deus, ou pelo menos chama o nome de Deus, e desbobina. E vai embora. Não dá nenhuma chance de Deus falar. Vamos ler um texto, João 10, 27 palavras de Jesus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu as conheço, e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem. E Paulo, em Romanos 8,14, leiamos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa escritura implica em que, se eu sou filho de Deus, é porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. A voz de Deus em mim, através do Espírito Santo. Aí então eu posso ter certeza da promessa expressa no Salmo 37, 23 e 24, que vamos ler. E Yahvé firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque Yahvé o segura pela mão. Aleluia! Então não tenha medo, não tenha medo. Aleluia! Deus ordenará os meus passos. Diga isso. Deus ordenará os meus passos. E mesmo quando eu explodir tudo, se realmente eu estiver tentando fazer a vontade de Deus,
Ele vai me elevar e me dará uma segunda chance. Então não permita que as decisões erradas de ontem sejam usadas pelo inimigo com espírito de condenação, porque a condenação é sempre paralisante. Creia no perdão, creia na graça, creia na misericórdia. Como diz Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porquanto as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e Ele então exalta: grande Yahvé é a tua fidelidade. A parte mais difícil de ouvir a Deus é o fato de que leva tempo para aprender a discernir a sua voz. E é preciso um coração humilde. Jeremias, aqui está uma oração que podemos fazer. Leiamos. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que coisa mais linda! Veja só. Então me invocareis, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Toda a atenção. Toda a atenção. Não podemos, evidentemente, fazer exigências ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos agitar os céus com o nosso punho e dizer: tudo bem, ó Deus, quero te ouvir. Mas podemos pedir, não? Podemos buscar ao Senhor, bater a porta, sabendo que Ele vai prestar atenção ao nosso clamor. Provérbios 16:3 declara: consagra, Yahvé, todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. 3:5-6. Confia em Yahvé de todo o coração, não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece Yahvé em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Yahvé e aparta-te do mal. Nós precisamos ser alertados de um fato: há outras vozes. Cuidado. Falamos que é preciso aprender a discernir a voz. Há outras vozes também sussurrando aos nossos ouvidos. De fato, 3 vozes. A voz do homem, que pode ser a nossa própria voz, pode ser a voz de outros, a voz de Deus e a voz do diabo. Então precisamos discernir qual é a voz. A palavra diz que há muitas vozes, todas com certo sentido. Olha a importância de nos aquietarmos para discernir que voz está falando comigo. Jesus diz, em João 10, lemos uma parte da palavra que Ele libera, e aqui está a segunda que queremos ler. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque reconhece a sua voz. No versículo anterior diz: Ele ouve a nossa voz. Agora, Ele diz que nós também reconhecemos sua voz. Todavia, de modo algum seguirão um estranho. Ao contrário, fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz do estranho. Conhecem a voz de Deus. Não é parte aqui do nosso curso, mas um dos cursos que nós damos é como ser guiado pelo Espírito. Como é que o Espírito Santo fala. Precisamos aprender. O escritor dos Hebreus nos diz que podemos treinar nossos ouvidos para reconhecer a voz de Deus acima de todo e qualquer barulho. Mas vamos Isaías 30, 21. Quando vos desviardes para a direita
ou para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Deus vai falar com você. Você vai poder ouvir a sua voz. E quando você começar a se desviar, ouvir atrás uma palavra dizendo: espera ainda, este é o caminho. Este é o caminho. Eu não posso ler esse versículo sem reviver os meus 6 anos de seminário, porque adeando a reitora do seminário, Martha Hairston, que já está na glória, missionária norte-americana, tranquila, calma, tímida. Quantas vezes, nas preleções, os cultos de edificação, ela usava esse texto. Parece que estou ouvindo. E quando te desviares, olha o que eu ouvi em 6 anos. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouviram atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. Anda por ele. Esse texto chama atenção. Presta atenção. Presta atenção. Mesmo quando estiveres a ponto de tomar uma decisão errada, confia, eu vou mostrar o caminho. Então, queridos, como poderemos saber se estamos ouvindo a voz de Deus? Já sei que essa é a sua pergunta. Leia. A Bíblia nos oferece 7 chaves ou filtros básicos, através dos quais todas as orientações possíveis devem ser julgadas. Vamos olhar para elas. Não nos deteremos, mas passaremos por elas. Primeira chave, as Escrituras. Como posso discernir a voz de Deus? Primeiro são as Escrituras. Grande parte do que Deus quer já está revelado. 2 Timóteo 3, 16 a 7, vamos ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então veja, toda a palavra, ela está aqui para quê? Ensinar a maneira certa de decidir. Então a palavra é o primeiro treinamento para discernir a voz de Deus. Tem coisas aqui que eu não preciso consultar a Deus, não preciso gastar 1 segundo em oração, é só obedecer. É simplesmente seguir a orientação que a palavra está dizendo. Segunda chave, o Espírito Santo falando ao nosso coração. O espírito do homem é a lâmpada de Yahvé, o qual esquadrinha o mais profundo do coração. Deus colocou uma luz dentro do seu espírito, e essa luz é a nossa consciência. É a consciência um guia seguro? Sim. Se você nasceu de novo, e se você é alguém cheio do Espírito, que está andando em santidade. Porque é possível alguém cauterizar a consciência pelo pecado. Mas o Espírito Santo, que vive em nós, Jesus diz, o Espírito vos guiará a toda a verdade. Paulo diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E ainda Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito dá testemunho com o meu Espírito. Essa é a voz de Deus falar. Rapidinho, vamos ler o texto e volto já falando sobre o Espírito Santo. Mas vamos ler o que está aqui em Hebreus, que é uma citação do Antigo Testamento. Leia. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel.
Passados aqueles dias, garante Yahvé, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhe serei Deus e ele será o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece a Yahvé, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Muito bem, aí está a promessa feita em Jeremias, que o autor dos Hebreus diz que é o que ocorreu. A nova aliança, em que a palavra é gravada dentro de nós. Ora, a palavra é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele nos manda o Espírito Santo, por isso que temos a mente de Cristo, porque a mente do Espírito é a mente de Cristo. O Espírito é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Mas esse Espírito dentro de nós, porque a segunda chave é essa, o Espírito falando em nosso coração. Como é que o Espírito fala? Número 1, ele fala pela palavra. De repente um texto da palavra salta e se torna claro, e aí já não é falando para alguém, mas enfim, eu abri aqui em cima da promessa. Então, às vezes você está lendo e aquele texto é o que chamamos o rema. Toda palavra é o logos divino. E o rema é aquela que se torna como se Deus falasse neste momento para mim. Sai o autor e então eu me coloco aqui, recebo diretamente da palavra de Deus. Ou um versículo que salta na nossa mente. Claro, o Espírito usa a palavra, mas não é a única maneira. Uma impressão ou testemunho. O Espírito dá testemunho com o nosso espírito. É como semáforo, né? Olha, para, escuta. É uma consciência, um testemunho, uma impressão. Você já ouviu aquele ditado que o coração tem razões que a própria razão desconhece? Às vezes vem algo dentro de você, você tem uma impressão. E se você segue aquilo, as coisas ocorrem maravilhosamente bem. Se você decide de acordo com essa impressão interior, quando não, uau, mas bem que eu senti alguma coisa. Você nem sabe às vezes discernir. É a forma do Espírito falar. Outras vezes é uma voz suave, é uma voz mansa, uma simples impressão. Uma palavra, uma frase. Outras vezes é uma voz com mais autoridade. O Espírito pode falar por um sonho, sim. Pode falar por uma palavra profética, falaremos disso daqui a pouco. Então, há várias formas do Espírito se comunicar conosco e pela prática, pela convivência com Deus, você vai aprender a discernir a sua voz. É aqui onde a prática de orar em línguas nos ajuda muito, porque edificamos o nosso espírito, orando em espírito. Mas vamos à terceira chave, o profético. O profético. Nós podemos receber uma palavra profética através do ministério profético, uma palavra de profecia, dada por alguém numa reunião, num culto. Lemos, por exemplo, aqui, pela palavra de conhecimento, pela palavra de sabedoria, por uma profecia pessoal. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21 diz: não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas experimentai todas as evidências, retende o que é bom. Deus sim pode nos falar por uma palavra profética. Quando estava para vir para o Brasil, estava na África do Sul, e fiquei hospedado uns dias na casa de uma família, e antes de eu sair, quiseram orar por mim. E a senhora teve uma visão, e ela disse: eu vi um lago que você tem que atravessar.
O lago está cheio de crocodilos. Você vai dizer, mas que visão, hein? Você já está tremendo que só vara verde. Sem saber o que Deus quer de você para esse ministério desconhecido. Vai para o deserto, né? Vai para o lugar de jejum. Agora vem pela esta palavra profética, né? Está um lago aí na sua frente cheio de crocodilos. E ela disse, mas eu vejo você transformando os cascos, né, as costas dos crocodilos em ponte e atravessando o lago. Aleluia. Só pelo Espírito você vai transformar crocodilos em ponte, não? Mas pelo menos vem uma palavra, ok, vou ter muitos crocodilos arreganhando os dentes para mim, de fato. Mas você vai chegar do outro lado, né? Você vai chegar do outro lado. É uma palavra profética, então não tema. Vai embora, vá para o Brasil. Tem um ministério para ti no Brasil. Você vai me treinar um exército, mesmo que você não saiba como, mesmo que você esteja tremendo. Sim, não quer dizer, querido, que você vai tomar todas as decisões todas as vezes. Você está bem tranquilinho da vida. Não, porque nós, na nossa carne, temos medo do desconhecido. Por isso é que nós temos que aprender a tirar rápido os olhos das circunstâncias para não perder a bênção e descansar em Deus. Amém? Quarta chave, conselho piedoso. Conselho. Conselho, sim. Deus estabeleceu vários ofícios e existem os cristãos maduros que podem muito nos ajudar. Veja o que a palavra diz em Provérbios 11, 14. Leiamos. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios, não é? Claro, na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Então não vamos ser tão orgulhosos, achar que nós não precisamos dos outros. Às vezes nós estamos vendo as coisas por um prisma, mas com cristãos maduros, bons conselheiros, sábios, Deus pode usá-los para nos ajudar a tomar uma decisão sábia e falar conosco. Quantas coisas eu tenho feito ao longo do meu ministério, como resultado de uma reunião onde a gente chega a um consenso. Porque se estamos num grupo de pessoas cheias do Espírito, veja um exemplo lá em Atos 13, quando ali estão profetas e mestres reunidos, o Espírito diz: separai-me a Barnabé a Saulo. É a palavra profética para a obra para a qual os tenho designado. Então, há um consenso, coletivamente todos percebem, sim, é o que Deus quer. Muito bem, quinta chave, confirmação. Tudo que Deus fala, suporta o teste. Tá? Quando você tem uma impressão, você tem que tomar uma grande decisão na sua vida. Você está buscando a Deus. É uma decisão que vai ter consequências muito importantes no seu futuro, no futuro da sua geração. Você precisa de confirmação. Veio hoje uma impressão? Ok, vá juntando as coisas. Não vá logo forçando o caminho, a barra, tenho que decidir depressa. Não é assim. Você vê até a oração de Jesus lá no Getsemane, quanto tempo durou? Se nós considerarmos o que ele diz a Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar, então nós podemos imaginar que pelo menos aí, por umas 2, 3 horas, Jesus esteve ali para a decisão final, para a rendição final, sofrendo, transpirando sangue. Seja feita a tua vontade. E levanta-se resoluto. Eu vou à cruz. Tá? Então, há confirmações. Vamos dizer que hoje veio um texto. Outro dia vem uma impressão. Outro dia você escuta um sermão. Outro dia você tem um sonho. Outro dia alguém se levanta numa reunião, começa a profetizar e você, é para mim. Então as coisas você vai juntando, eu falarei de circunstâncias, né? Então diz Mateus 18, 16,
pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todos os fatos podem ser confirmados. Então, o que vem de Deus passa o teste. Normalmente, se Deus está lhe mostrando uma direção para a tomada de uma decisão, com o passar dos dias, e essas pequenas coisas que vão ocorrendo, vai vindo uma confirmação. As coisas vão se transformando em convicção. Aí você diz, eu sei que eu tenho que fazer isso. Alguém pergunta, como você sabe? Aí você diz, não sei como sei, mas eu sei que sei. Eu não sei como sei, mas eu sei que sei. Dentro de mim surgiu uma convicção. Algo está aqui queimando, ardendo dentro de mim, é isso que eu quero fazer. Isso me dá alegria. Eu acho Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão especial, que o modo de Ele colocar sua vontade dentro de nós, e aí eu entro no sexto, a paz de Deus. A sexta chave é a paz de Deus em nós, uma segurança interior. Colossenses 3,15 diz, leia, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecido. O que é essa paz? É que você pensa em fazer algo. Eu estava lendo sobre Inácio de Loyola, chamado Santo Inácio de Loyola, porque ele deixou um legado muito grande sobre como você discernir espíritos buscando a vontade de Deus. Evidentemente, ele não foi o autor, mas ele veio lá dos anos 1500, mas um mentor seu, que já trouxe um manual de oração do passado, este Loyola, que foi canonizado pela Igreja Católica, Inácio de Loyola, um homem santo de Deus, como tantos se levantaram antes que houvesse a reforma protestante. Ele era um cortesão, mas ele numa batalha ele foi ferido, estava no hospital. E imaginando nas suas atividades no futuro, em alguém com quem ia se casar, e enquanto ele estava ali, tendo que restaurar a sua perna, ele pediu alguns romances para ler, mas não havia nenhum romance ali. E os únicos livros que encontraram para ele ler, a vida de Cristo e a vida dos santos. Então, a história, a biografia daqueles homens da igreja que foram todos chamados santos, cristãos, a sua vida devota, e ele passa a enfrentar uma experiência. Quando ele pensa, ele começa a refletir naquilo de voltar na sua função, na sua posição social, e pensar em alguma dama. Aí, não senti uma alegria, já começo a sentir meio deprimido. E aí, lendo tanta vida de Cristo, lendo a vida daqueles santos, algo dentro dele começa a surgir. Eu viver uma vida dessa. Aí começa a dar uma alegria. E por causa disso, ele termina entendendo que Deus tem um chamado para a sua vida. Claro que ele vai elaborar sobre o discernimento de espíritos dentro de nós, que às vezes a nossa própria vontade, a nossa própria carne, você tem que discernir qual é o Espírito de Deus. Mas onde é que eu quero chegar? É que Deus, esse Deus tão maravilhoso, quando Ele vai nos mostrar um caminho, algo começa a ocorrer dentro de nós. Vamos dizer que Deus quer que você mude de carreira. Você amou tanto aquilo, mas de repente você vai perdendo o gosto. E vai passar a gostar daquilo. E se eu fizer isso? Dá-me uma alegria.
sinto-me bem. Aí é onde eu aprecio Deus. Por quê? Porque Deus coloca dentro de nós a sua vontade de um jeito tão especial, que tudo quanto queremos fazer é o que Ele quer para nós. E aí você discerne, né, os moveres do Espírito de Deus dentro de você, mudando de direção, mudando de cidade, mudando de profissão, ou qualquer coisa, ou renunciando a um casamento, ou um chamado ministerial, ou uma restauração de vida, um recomeço. Quando em São Paulo estávamos e nos foi oferecido uma casa em São José dos Campos, eu pensei, porque São José dos Campos, mas vamos todos orar. E quando eu chego do Nordeste, no aeroporto, que o carro vira para o centro de São Paulo, dentro de mim eu tenho a sensação que deveria virar para o outro lado. Então, há algo dentro de você, Deus vai colocando, então é a paz. Não quer dizer, queridos, e por favor, que você só vai agir quando tudo for uma calmaria e uma paz absoluta. Há decisões, sim, você sabe que é o que Deus quer, dar alegria, mesmo assim ainda você enfrenta às vezes um certo temor ou questionamento. Como é que eu vou fazer? Como? Ai meu Deus, que nervoso miudinho, borboletas aqui, mas você sabe que é para onde Deus, meu Deus do céu, mas você sabe que é aquilo. Quando eu entrei na televisão, Santo Deus, primeiro não foi meu projeto, um executivo lá em São Paulo, Deus fala com ele para tirar o dinheiro que ele usava na Globo para projetar suas óticas e colocar essa mensagem na televisão. E eu chego de Israel e ele me diz, olha, e ele comprou uma hora de televisão, ele diz, é tão caro produzir um programa, que eu tive que alugar uma ilha de edição para tudo. Então ele fez um contrato de 3 meses. Eu nunca tinha encarado uma câmera de televisão para filmar nada. Aí eu vou entrar agora, está ali um negócio alugado, um programa de televisão comprado, 1 hora de TV, todos os sábados. Todas as circunstâncias diziam o que Deus quer. Sim, eu sei, mas isso quer dizer que eu não estou nervosa? Não! Uau! Você chega aqui, encara pela primeira vez aqui a câmera e sabe que você tem 1 hora para alcançar, sabe lá quanta gente. Mas você vai. E na realidade foi uma experiência extraordinária, porque ele diz, comprei para São Paulo e as cidades. No dia seguinte, quando foi 24 de agosto de 1989. Eu estou na Bahia, em Salvador, e só começo a receber telefonemas. O programa entrou no Rio, o programa entrou no Recife. E o que é isso? O que é isso? Como é que o programa entrou em todo o Brasil? Eu estou assim, sei de nada. Que foi isso? Não foi comprado só para São Paulo? Ele até disse que ia pôr o endereço de São Paulo, porque o povo de São Paulo não dava valor que vinha do Nordeste. E a nossa sede era Recife. E eu disse, como? Depois eu vim saber que onde não havia horário vendido, vazava o de São Paulo. Agora, quem fez isso? Deus, né? Deus quem faz um negócio desses, porque não tem nenhuma explicação. Mas estou contando isso para dizer que não vá aqui ficar espera, achando que a paz de Deus aqui significa que você vai chegar à plena perfeição e todos os seus sentidos humanos desaparecem, você não tem mais borboleta na boca do estômago. Isso é a maneira que eu chamo, você chama como quiser, um friozinho que dá lá por dentro, né? Mas você aprende a controlar. É claro que na hora que você começa a falar, passa o nervoso, né? O Espírito Santo vem em seu auxílio. Uau, meu Deus do céu, quantas vezes depois eu vi o programa de televisão, eu pus a mão na cabeça, ai meu Deus, lá vem bala em cima de mim.
Por quê? Porque quando você está debaixo da unção, você faz coisas que no normal não faz, né? Então você se entrega a Deus, confia em Deus. E Deus me deu o ministério para quê? Era para desbravar mesmo, vai quebrando tudo na frente, né? Quebrando o quê? Não é o povo. São os demônios, as resistências. Imagina, 89, mulher, pregando com ousadia na televisão. Ih, que escândalo doido, né? Mas enfim, não tema, siga. Mas em sétimo lugar, as circunstâncias, ou o tempo, as circunstâncias que nos cercam, ou o momento de Deus. E um exemplo que trouxemos aqui para ilustrar, tem a ver com uma experiência do apóstolo Paulo, em Atos 18, 1-3. Depois dessas coisas, ele, Paulo, deixou Atenas e foi para Corinto, e encontrou um certo judeu chamado Áquila, um nativo de Pontos, tendo vindo recentemente da Itália com sua esposa Priscila, porque Cláudio comandara a todos os judeus para deixarem Roma. Ele veio a eles e, como era do mesmo ramo, permaneceu com eles, e eles estavam trabalhando, pois pelo comércio eram criadores de tenda. O que é isso? De repente Deus traz uma relação de Paulo com Áquila e Priscila, que aconteceu como resultado das circunstâncias. Várias circunstâncias fizeram com que houvesse esse encontro. E o que ocorre? Tornaram-se um dos mais importantes parceiros no ministério do apóstolo Paulo e nas estratégias reveladas dentro do livro de Atos. Sim, as circunstâncias que ocorrem e que mostram que verdadeiramente estamos no caminho certo. Mas, leia por favor o que está na tela. Muitas vezes o Senhor confirma a sua direção para nós através de 3, 4 ou mais dessas chaves, especialmente quando estamos no processo de tomar uma decisão importante e que muda a vida. Pat Robertson disse que grandes decisões exigem grandes orações. O que queremos dizer com isso? Que em todo o processo a oração não pode faltar. Todas, temos que nos humilhar diante de Deus, buscar sua orientação em nossas vidas. E o pastor, o supremo pastor e bispo das nossas almas, nos guiará, como diz o Salmo 23:3, nos caminhos da retidão, por causa do seu nome. Muito bem, tendo estas chaves todas, chegou a hora de você tomar a decisão. Mesmo assim, é imperativo ouvir a voz de Deus e receber a sua orientação. O profeta Jeremias fez uma oração, pedindo orientação a Deus, e essa ainda é uma boa oração para fazermos hoje. Que tal? Vamos fazê-la? Ó Yahvé, eu sei que o homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. Essa é na Bíblia Vida. Na BKJ, corrige-me, ó Yahvé, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Então ore. Primeiro, leia. Peça ao Senhor que lhe dê graça para andar em santidade, a fim de que nada o impeça de ouvir a sua voz. Segundo, confesse. O pecado não confessado, incluindo orgulho, falta de perdão e raiva, pode cegá-lo. Terceiro, reserve um tempo especial todos os dias para comungar com o Senhor. Não apenas ore em voz alta, ouça também a voz do Senhor. Mantenha um diário, para que você possa escrever o que o Senhor lhe fala nesses momentos especiais. E durante os momentos de importantes decisões, você também pode querer jejuar, quando o Senhor o guiar. O jejum combinado com oração é uma disciplina cristã essencial, que deve fazer parte da vida de todo crente maduro. O Espírito Santo revelará sua vontade em nossos corações e a confirmará através das outras chaves de orientação de Deus.
Ele também estará se comunicando através de sua presença. Aleluia. E da paz de Deus em nossas vidas. Ele nos dirá se estamos seguros ou fora em qualquer orientação que estamos considerando. Muito bem, uma vez que nos submetemos a Deus e corrigimos as coisas no sentido espiritual, é hora de considerar praticamente a decisão que estamos tomando. O Espírito está com você. Ele o guiará a toda a verdade. Pai, só podemos te agradecer a presença do Espírito em nós. Agradecemos-te a expressão da tua bondade em nos assistir com este doce Espírito. Agradecemos-te a dádiva da tua palavra, que nos instrui, que nos ensina. Agradecemos-te a vida de irmãos maduros, experientes e cheios do teu Espírito, usados por ti para nos ajudar nesta caminhada. E nesta hora, Pai, que o teu Santo Espírito ministre a cada ouvinte, participante deste estudo. Remove bloqueios, remove obstáculos da mente e venha agora, neste preciso momento, o manto envolvente da tua palavra e da tua presença, infundindo no coração uma fé inabalável, uma confiança de que sob tua liderança, com a assistência do teu Espírito, orientados pela tua palavra, cada um tomará decisões sábias, usando sua vontade, em linha com a tua perfeita vontade, para encontrar a plenitude da bênção que tu tens reservado em teu amor e graça para as suas vidas. Daremos a ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível. Personalidades restauradas. Isso aqui é meu filho, não sei se é o predileto, porque aqui é um retrato da minha vida. Aqui é um ensino. Eu descobri o quê? Muitas vezes, até mesmo no púlpito, você tem um pregador maravilhoso, mas quando desce dali, misericórdia, estraga tudo que pregou, né? Porque a sua alma toda desestruturada, não tem princípios, vive derrotado. Aqui eu vou tratar de cura das emoções, cura interior, como conquistar a mente, as emoções e a vontade e ter uma personalidade sadia, conforme Deus projetou para nós. Para você adquirir estes livros, toda a coleção ou um individualmente, clique no que está aqui embaixo.